Josélia e Miguel são doentes crónicos que vivem com a ajuda de um ventilador. Mas os problemas deles não os impediram de olhar para o mundo que os rodeia e juntos organizaram um projeto solidário. Saiba tudo sobre esta história já a seguir. Espero que esteja toda a gente bem disposta. Não se deixe influenciar pelo mau tempo. É verdade, lá fora não está propriamente um dia simpático, mas deixe aquecer o seu coração pelas histórias que vamos ter aqui em cima da mesa. Não acham que é verdade, meninas? Pronto, aquecemos assim o nosso coração. Para este início de tarde, nada melhor do que uma história absolutamente inspiradora. Ora, veja. Paulo Barata era militar no ativo. Josélia, diretora de uma grande cadeia de hotéis. E Miguel Pina, uma criança risonha e muito amada. Em comum, têm uma máquina de ventilação que os prende à vida. E quis o destino que se cruzassem no Hospital Correia Cabral, em Lisboa. Juntos, transformaram a doença num valioso projeto a três. Escreveram um livro autobiográfico para ajudar a construir uma escola para crianças carenciadas, em Nampula, Moçambique. O mais importante neste momento para o Sr. Paulo é poder contribuir ajudando as pessoas dentro das possibilidades que possui. Paulo é carinhosamente cumprimentado com uma continência ou não fosse ainda militar. Está paralisado devido a um traumatismo, mas apesar de imóvel, sente-se livre quando ajuda alguém. O facto de ajudar as pessoas, o Sr. Paulo está-nos a dizer que faz sentir útil e vivo. Josélia sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma doença progressiva e fatal. No entanto, está completamente lúcida e é o cérebro de toda a operação. A dona Josélia disse que teve esta ideia de ajudar os meninos de Nampula porque gosta de ser útil e de ajudar os outros. E daí ter surgido esse tipo de iniciativa. A dona Josélia é uma brincalhona e disse-me agora mesmo que já perdeu a vergonha e está sempre a pedir dinheiro para os outros. Não é verdade? É com um piscar de olhos que vai dizendo que sim e vai comunicando com os outros. O piscar de olhos da dona Josélia é o piscar de olhos mais bonito que eu conheço. Não é marota, é uma marota mesmo. A história de Miguel é também a história de Irene Pina, a mãe que desistiu de tudo para cuidar do filho com paralisia cerebral. Decidi ficar em casa e dedicar-me a ele. Completamente deixei de trabalhar e dediquei-me a ele completamente. Eu vivo para cuidar do meu filho, é mesmo isso. Este menino é a minha vida. Também a vida de Miguel é contada no livro Escrito a Três, para ajudar a construir um futuro melhor em Moçambique. Vale a pena contar a vida de Miguel, que serve para ajudar outras pessoas e também ajudar os meninos de Nampula e Santo Tomé. Três vidas marcantes que, apesar da dor, encontraram no amor ao próximo uma forma de libertação. E já tenho aqui os meus convidados. Vou passar a apresentar a Cristina Alves, que está aqui ao meu lado, é enfermeira dos cuidados continuados do Hospital Correia Cabral. Olá, Cristina, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Depois, o Carlos Subtil. Olá, Carlos, muito boa tarde. Que é um dos homens que está envolvido na organização de um espetáculo relacionado com a história que acabámos de ouvir. E já vão perceber o papel aqui do Carlos e como é que ele aparece nesta história. Depois, uma senhora que dispensa apresentações, Lara Lee. Olá, Lara, muito boa tarde também. E já vamos perceber porque é que a Lara está aqui hoje. E a Teresa Adão, das edições esgotadas. Olá, Teresa, muito boa tarde. E que faz parte, eu diria que os quatro aqui, e não só, há outros elementos, obviamente, os quatro completam de uma forma perfeita, vamos dizer assim, todas as pontas deste projeto. Mas eu preciso aqui que a Cristina nos abra os olhos a todos. Que unidade é esta, onde estão estes três doentes, numa situação que se calhar nós não imaginávamos ser possível viver tanto tempo. Porque estamos a falar de pessoas que vivem ali há muito tempo. Sim, vivem. A Gélia vive há 10 anos, o Miguel há 8 e o Paulo também há cerca de 8 anos em unidades de cuidados intensivos.
As unidades de cuidados intensivos, cerca dos anos 90, começaram a abrir muito nos hospitais, muitas camas, e trouxe uma nova realidade aos hospitais, ou seja, são feitas para cuidados agudos e há doentes que se tornam crónicos, dependentes de uma máquina para respirar e para viver. Este tipo de doenças neurológicas, neurodegenerativas, lesões da medula, paralisias, traz este tipo de situações. Acidentes. Entretanto, estes doentes ficam a viver nos cuidados intensivos com vocação para agudos. E o que acontece é que a sua vida fica limitada. Pessoas válidas, que trabalham, que tinham projetos, vida, família, de repente veem as suas vidas limitadas a virar para a esquerda, para a direita e para cima, para ir posicionando, ao bem da manhã, e depois nós vamos tratar dos doentes agudos. E isto começou, eu estou há 16 anos nos cuidados intensivos, começou a fazer-me imensa impressão ter pessoas com uma capacidade cognitiva excelente, com ideias limitadas a esta vida, 24 horas sobre 24 horas, a ver televisão. Depois, alguns com computadores conseguem interagir com a sociedade através do computador, mas é isto. Então, em 2007, o diretor de serviço, o Dr. Mourão, inaugurou um espaço, que inauguramos todos lá, que é dedicado a estas 3 pessoas que era as que tínhamos a residir no momento na unidade há muitos anos. A Josélia estava lá há 6 anos a viver nos cuidados intensivos. Ou seja, o mundo destas pessoas começa e acaba naquele quarto. Naquele quarto. Quando eu digo começa e acaba, não é literalmente, porque quem consegue comunicar com o exterior, mais que não seja através de um computador, terá outra noção. Mas eu estou a dizer fisicamente é ali que estão. Ficam ali. Muitos doentes estão assim, está uma doente em Porto Alegre, está outra numa Amadora Sintra, estão doentes espalhados pelo país inteiro a viver assim. Muitos não chegam a este estadio e quando chegam ficam por doenças respiratórias, do foro pneumológico, do mais diverso. O que acontece é que a nossa sociedade não tem em Portugal capacidade de resposta para estas pessoas ainda, com unidades próprias, com cuidados ao domicílio, com teleassistência. Portanto, não existe isso. Então, em 2007, criámos essa unidade, criámos um projeto feito por enfermeiras, que é o projeto Arco-Íris, e naquela altura pensámos o que é que podemos dar, o que é que podemos interagir, fazer com que eles vivam melhor. E então começámos a pensar que os projetos a nível social seriam muito bons. Portanto, o Natal, as festas, começámos a interagir com parcerias informais. Começámos com uma creche, a creche de Samora Correia do Padre Tobias, onde existem crianças dos 3 aos 5 anos, que é com estas que nós funcionamos mais, e falámos com o coordenador e as crianças passaram a ser trabalhadas nessa creche para fazerem elas os brinquedos e as decorações de Natal e irem cantar e declamar poemas e irem fazer a festa de Natal destas 3 pessoas, neste caso. Lá. Pronto, e os aniversários, a Páscoa, começámos com as creches, nessa parceria informal. Resultou muito bem, porque as crianças são incríveis e adaptaram-se perfeitamente à unidade. Não estranharam pessoas ventiladas, fizeram as perguntas normais, porque é que tem aquilo, porque é que não come, porque é que não fala, e quando demos por nós, ao fim de 10 minutos estavam na cama deles, uma estava a tentar dar comer ao outro. Eu acho maravilhoso, porque depois a quantidade de macaquinhos no sótão que nos nasce na cabeça à medida que nós vamos crescendo é uma coisa extraordinária. Porque olhamos para as crianças e para elas aquilo é caminho direto. Absolutamente. Algumas delas hoje já têm 8 anos e continuam a ir visitá-los. São amigas, tornaram-se amigas. Tornou-se uma memória na cabeça deles. Entretanto, neste projeto eles estão ligados à creche às Irmãs da Apresentação de Maria, que tinham obras em Nampula, em Maputo, em Setúbal, em Lisboa, com crianças órfãos. Em Nampula tem um projeto muito bonito para 3.000 crianças, onde nós apadrinhamos crianças. E na altura, as festas, a Gisele começou a ir a concertos, foi ver a Diana Kroll, a Ivete Sangalo, levámos ao casamento do filho, que se apaixonou, entretanto, por uma enfermeira do serviço, casaram, já tem um bebê. Ai, que engraçado. Ela assistiu a isto tudo, foi ao casamento das sobrinhas, foi ao cenário. Deixa-me interrompê-la só para relembrar aqui o espectador o seguinte: estamos a falar de 3 pessoas com 3 situações diferentes. No caso da Josélia, ela que era uma gestora hoteleira, enfim, uma mulher com uma vida profissional cheia e que foi por causa de uma esclerose lateral amiotrófica. Exatamente. Depois o Miguel, que nasceu com paralisia cerebral. Mas uma mãe que se dedica a tempo inteiro. Aqui trabalhamos muito a mãe. O Miguel tem tudo, trabalhamos a família, principalmente a mãe que está connosco muitas horas. E depois o Paulo, que era militar, não é? E, portanto, o Paulo, que era um homem que fez missões na Bósnia, que teve nos capacetes azuis. Teve vários pontos do mundo. Um dia, num acidente de trabalho aos 29 anos, tem uma lesão medular, pai de 6 centímetros, que lhe provoca esta situação. Tetraplegia, ele diz que é pentaplégico.
porque tem os 4 membros que não mexem, não é? E depois tem uma dependência de uma prótese ventilatória. Então diz-se mesmo ele pentaplégico. Eu só estou a lembrar isto, Cristina, e desculpe ter interrompido, para as pessoas perceberem que a esta situação pode chegar alguém vindo de uma origem completamente diferente e não tem nada a ver nem com o que se vê, em absolutamente. qualquer idade. Há crianças ventiladas em casa que os pais cuidam. Outra questão que eu acho que também é importante. Os serviços que são prestados num hospital, numa pessoa que se encontra nesta situação, é possível, imagino que é uma pessoa que tem muito dinheiro, é possível ter estes mesmos serviços, não vou dizer iguais, mas similares em casa? Sim. Nós temos vários exemplos de pessoas que tinham possibilidades económicas, pagavam enfermagem 24 horas por dia e estão em casa. Estão em casa, pronto. Para os que não estão, têm estes anjos... E têm outras situações, por exemplo, o Sr. Carriço, que o senhor que viveu 16 anos em casa ventilado, que a esposa cuidava. Isto é uma possibilidade de resposta para estas pessoas. Muito bem. Ou seja, já percebemos qual é a situação em que se encontram. Neste caso, estamos a falar destas 3 pessoas. E a Cristina já vai explicar, e depois, obviamente, todos os outros nossos convidados, mas a Cristina já vai explicar uma coisa que a mim, confesso que me surpreendeu e, ao mesmo tempo, deixou-me quase consternada. Como é que é possível comunicar assim? Mas comunicam. E comunicam bem. Se calhar há pessoas que podem falar e não comunicam tão bem. Ficamos por aqui. Um projeto em cima da mesa. Temos um projeto em cima da mesa. E antes de falarmos deste projeto, Cristina, para podermos rematar este ponto. Comunicação. Como é que é feita esta comunicação? O Paulo consegue emitir som, como vimos na reportagem. A Jogélia não. Então a Jogélia, talvez a limitação que ela tem, que mais a incomoda, é exatamente não conseguir comunicar, porque ela é uma mulher que tem muito para dizer. E então é a mímica facial. É a mímica facial, é um quadro na mão. É a história do pescar do olho. O pescar do olho, os sinais, é o conhecimento que nós também temos. Ou seja, às vezes há 2, 3 letras e nós conseguimos já perceber o que é que ela quer dizer, qual é o fio de pensamento que ela tem e sai a ideia do que ela quer dizer. E conversa-se assim sobre muita coisa. Muito bem. Portanto, agora... Há um espetáculo que vai acontecer no próximo dia 20, no Teatro de São Luís, espetáculo este cujas receitas revertem então para este projeto em Moçambique, projeto este que é apadrinhado e muito acarinhado por estas 3 pessoas, e não só, mas agora vamos centrar a atenção neles, é uma coisa que os deixaria muito felizes de poder ajudar estas crianças. E o Carlos que é um dos homens que está a trabalhar neste projeto, porque... o pai dele esteve internado no Correio Cabral e foi assim que ele teve contacto, que foi assim que o Carlos conheceu estas pessoas, embora o Carlos seja uma pessoa que está ligada ao mundo do espetáculo. Ele trabalha também aqui com esta casa. Portanto, só retificar aqui, o meu pai não esteve no hospital Correio Cabral, efetivamente faleceu com uma esclerose lateral amiotrófica. E, portanto, eu conheço realmente a Jogélia, precisamente neste processo. Mas havia um médico que era comum, então? Havia um médico em comum. Pronto, é aí daí a minha confusão. Exatamente, ok, correto. Pronto. E eu conheço a Jogélia e, portanto, a partir daí começo a acompanhar o processo da Jogélia e foi realmente, para mim, um exemplo de vida. Quer dizer, um dia, quando cheguei ali ao pé daquela senhora, realmente fiquei estupefacto como é que aquela personagem, estando ali com as limitações todas que tem, como é que ela continuava a pensar nos problemas que existem cá fora. Portanto, ela foi sempre uma mulher que nunca se desligou de ninguém. Sim. Portanto, continuou sempre fiel ao mundo cá fora. Entretanto, surge realmente esta ideia do espetáculo, precisamente aqui há uns meses atrás. Entraram em contacto comigo, precisamente porque estava inserido neste meio, e perguntaram-me qual seria a minha disponibilidade de abraçar este projeto. Claro que eu não hesitei, imediatamente aceitei realmente este desafio e posso-vos dizer que realmente tem sido uma experiência única na minha vida acompanhar estas 3 pessoas que, no fundo, são para mim os meus guionistas deste espetáculo. Foram eles que realmente me disseram aquilo que queriam fazer, aquilo que eles gostariam que fosse possível. Foram eles que convidaram todos os artistas que vão fazer parte deste espetáculo. Isso é maravilhoso. E eu realmente, quer dizer, não fui capaz de dizer não a nada, fui realmente trabalhando ao lado deles e agora, quer dizer, espero realmente que no dia 20 a gente possa concretizar este sonho deles, porque realmente foi um objetivo, era fazer este espetáculo e penso que vamos lá chegar. E é curioso, o nome do espetáculo está muito bem escolhido, chama-se Hino à Vida. Deste Hino à Vida faz parte a Lara Lee, que é uma das mulheres que, com a força que a caracteriza, vai estar em cima do palco, que eu gostava que a Lara explicasse como é que surge neste desafio, porque isto é um desafio a nível emocional e é um desafio a nível solidário, não é? É preciso também até às vezes cativar outros colegas que não estão tão sensibilizados para o que se está a passar aqui. Isso comigo não é muito difícil.
Por acaso, até podia não ter acontecido e eu podia estar neste espetáculo. Mas, na verdade, eu acompanhei a doença do pai do Carlos Subtil. E, por coincidência também, uma amiga minha, de muitos anos, trabalhou com a Josélia quando ela ainda trabalhava em turismo. Que engraçado. Há muitos anos. E, portanto, já depois do pai do Carlos ter morrido, um dia conheci a Josélia através do Carlos e é, de facto, uma mulher extremamente... não é geniosa que eu quero dizer, embora ela às vezes não tenha muita paciência quando não percebem o que ela quer dizer e até agora porque não estão a perceber o que é que ela quer dizer. Portanto, ela mantém um temperamento muito vivo, que é uma coisa muito importante e é graças a esse temperamento e à ótima cabeça que ela tem que se desenvolveu tudo isto, eu acho, e que muita gente aprendeu muita coisa com ela. Os outros conheço-os menos, conheço o Miguel, não conheço o Paulo, conheço o Miguel, vi-o lá. E, de facto, aquela mãe é absolutamente extraordinária. Impressionante. Há 38 anos que esta mulher dedica 24 horas. Sim. É uma coisa impressionante. Despojou-se de tudo para seguir aquele filho, que não pode mais do que aquilo e que está muito bem cuidado. Pronto. De facto, acabei por estar próxima do que se fala aqui, desta reportagem e de tudo. E acho extraordinário aquelas pessoas estarem na situação em que estão. E continuarem a sua vida muito normalmente, sendo que nós nos queixamos de tudo, porque está frio, porque está calor, porque não sei o quê, e estas pessoas estão ali e conseguem fazer tudo isto ao ponto de, inclusive, entrarem em ações beneméritas, de ajudar os meninos aqui e ali, acolá longe. Pronto. Estão ali a pensar nas 3.000 crianças que estão em Moçambique numa escola e precisam de ajuda, quer dizer... E nós, que às vezes não temos estas poucas sortes, andamos aqui a queixar-nos porque dói aqui a ponta da orelha, porque demos um espirro fora de horas, sei lá, percebe? Eu acho que isto, todos nós devíamos olhar para isto e relativizar aquilo que são as nossas, que é a nossa vida e as nossas vidas. E pronto. E são muitos os artistas, eu não sei se a Lara está a par do cartaz, são muitos os artistas que vão estar, mais ou menos. Quem é que vai estar? O Carlos sabe tudo. O Carlos sabe tudo, como sempre sabe tudo. E eu adoro que estejam colegas e mas pode pelo menos fazer-nos o retrato do que vai acontecer em cima do palco, claro. Eu quero que seja comigo? Não, que vai... Não. No Teatro São Luís. Comigo não vai acontecer grande coisa. Oh, não diga isso. Mas em relação ao espetáculo, o Carlos sabe tudo. Carlos, então o que é que vai acontecer nesse dia? Como é que nós podemos ter sala cheia no dia 20 no Teatro São Luís? Ora bem, se permitem, portanto, quem faz parte realmente deste elenco, posso-vos dizer que vou ter Ana Zanatti, Lara Lee, Lenita Gentil, Teresa Tapadas, Anita Guerreiro, Maria da Fé, Marco Paulo, Simone de Oliveira, Miguel Gameiro, Rita Guerra, Lúcia Muniz, Rui Andrade, João Gil, Luís Represas... nem diga mais, porque nós já percebemos que... Não, e é engraçado, se me permite dizer isto, eu realmente, quando contactei estas pessoas e lhes pus realmente o caso, imediatamente se disponibilizaram a abraçar o projeto e diariamente tenho estado em contacto com eles, uma vez que já estamos na contagem decrescente deste espetáculo, e eu preocupado com uma série de coisas, eles dizem, não, Carlos, não se preocupe, porque nós vamos lá estar todos, e isso é o principal, porque vamos ao encontro daquilo que a Josélia, o Paulo e o Miguel nos pediram. Eu acho que isso é extremamente importante. No dia 20 também vai ser então lançado um livro que tem a história destas 3 pessoas. Teresa, livro este que está a sair do forno, vamos dizer assim, pronto a sair do forno. Nós, aliás, vamos depois passar aqui o site, enfim, que as pessoas poderão recorrer para depois fazer a sua encomenda. E é um livro que te faz um retrato da vida destas pessoas. Sim. Por isso o livro chama-se também Hino à Vida, em 3 andamentos. E Hino à Vida por aquilo que a Lara lhe disse há bocado e porque até é uma vergonha quando nós leitores lemos aquele livro e a história verídica de 3 pessoas que existem na realidade, que estão vivas, vamos dizê-las, que continuam a se encontrar na verdade, nós até ficamos envergonhados. Penso eu que o público, os leitores, quando tiverem acesso ao livro, que se vão sentir envergonhados porque nós diariamente nos queixamos, é a crise, é que está calor, é que nos dói a cabeça, e aquelas pessoas que teriam problemas gravíssimos para não se preocuparem com mais nada para além das 4 paredes do quarto, estão preocupadas além fronteiras. E, portanto, temos mais é que nos juntar e ainda não foi realçado, mas eu penso que este movimento é como se fosse uma bola de neve
começou pequeno e está já grande e ao qual se associou um livro. E eu gostava de dar aqui de explicar a gênese do livro e fazer jus a quem realmente, que foi a atriz Maria Henrique, que como trabalha com o Carlos Subtil e foi contactada para participar no espetáculo, e nós, Edições Esgotadas, editámos um livro que ela escreveu e ela lembrou-se, porque é que eles também não escrevem um livro. Então contactou-nos. Isso mostra o efeito bola de neve, porque é assim que as coisas vão andando, não é? Um dá outra ideia e vai acabando por dar seguimento. Bom, tinhas aqui muito mais para conversar, o tempo voou, mas eu não posso deixar de agradecer tanto à Cristina Moura, que está ali na primeira fila e que é esposa do Paulo. Cristina, muito obrigada por estar aqui, uma mulher sempre presente e que sei que é com muita satisfação que pode estar aqui a dizer o projeto do Paulo também está a andar, e eu acho que isso é importante dizer. E a Isa Primoroso, que está ali, que é amiga da Josélia e que, à distância ou não, veio mais uma vez mostrar que a amizade, sem dúvida, é uma força importante quando as pessoas continuam a sonhar como a Josélia continua a sonhar. Às duas, muito obrigada também, não podia fechar sem agradecer a vossa presença e eu espero que no dia 20 seja necessário dizer a algumas pessoas: não se importa de pagar o bilhete e ficar de pé. Queira Deus que isso possa acontecer, é muito bom sinal. Cristina, a todos os profissionais que dedicam o tempo que vocês dedicam, com o carinho e afeto com que o fazem, muito obrigada. Acho que é de profissionais assim que a saúde deve ser feita. Um grande aplauso para todos.